Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui sobre o segundo reinado da história do Brasil. Então, logo nessa primeira aula, a gente vai ver principalmente no início dela, né, como se deu de fato essa troca do primeiro reinado para o segundo reinado. Para o surgimento do segundo reinado, a gente tem que considerar alguns fatores que acabaram se desenvolvendo no primeiro reinado para ter esse processo de transição, né? Que, de certa forma, não teve uma troca de governo, mas sim troca de lideranças desse governo. Ou seja, como a gente sabe, como vocês viram no primeiro reinado, o segundo reinado ele vai seguir sendo uma monarquia. No primeiro reinado, a gente tinha o Dom Pedro I. Esse processo de transição do primeiro reinado para o segundo reinado envolve justamente o Dom Pedro I, que abdicou do trono e voltou para Portugal. Então, nesse tempo, houve um período chamado de período regencial. Esse período ele é marcado principalmente por instabilidades. Então, esse período ele vai ter um grande marco, que são as trocas de pessoas no poder. Ou seja, um regente. O regente é alguém que acaba guardando o trono. Esse período ele é marcado principalmente pela falta de um monarca. Que Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I, não tinha idade suficiente para ainda poder atender aos desejos da corte e, assim, deveriam esperar justamente até ele atingir os seus 18 anos. Porém, as coisas acabaram não sendo bem assim. Então, esse golpe da maioridade ele acabou acontecendo quando Dom Pedro II tinha apenas 14 anos de idade. Então, para a gente fazer uma análise de como era o perfil dele para a época, então eu vou mostrar logo agora uma imagenzinha que vai retratar ele nesse período da história. Então, pessoal, a gente olhando essa imagem aqui, ela retrata o Dom Pedro II aos 14 anos de idade. Então, eu vou propor o seguinte para vocês. Quando vocês estiverem vendo agora essa imagem, eu vou fazer uma perguntinha. Quando eu fizer a perguntinha, vocês podem pausar o vídeo e, nesse momento, vocês pensem um pouquinho, respondam e depois a gente complementa, tá ok? Então, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Que idade essa pessoa aparenta ter? Esta pessoa poderia assumir o poder de um país mesmo sem ter 18 anos? Então, pessoal, a gente analisando essa imagem, obviamente não aparenta ter 18 anos. Então, a maioridade foi aprovada para os 14 anos de idade. Por quê? Porque essa ideia ela era apoiada principalmente pelos dois partidos políticos da época. Ou seja, era o Partido Conservador e o Partido Liberal, que a gente já vai ver logo mais em um videozinho bem legal. Então, vocês acham mesmo que ele poderia assumir o poder de um país mesmo sem ter os 18 anos de idade? Então, a gente também acredita que não. Porém, como as circunstâncias da época exigiam isso, ele acabou respondendo simplesmente que sim. Então, ele foi claramente aclamado pelo povo, justamente porque eles viviam um momento muito complicado com o período regencial, que a gente vai ver agora mesmo. Então, segundo Lilia Schwartz, com o livro Brasil, uma biografia, há o capítulo Regências ou o Som do Silêncio. Então, assim, a autonomia das províncias ela era forte, porque justamente havia dois programas políticos que acabavam mantendo um debate. Então, havia o centralismo da corte de um lado e o autogoverno provincial do outro. Com isso, a corte acabava não dando tanta atenção assim para as províncias, o que fez com que acontecesse vários descontentamentos e conflitos a partir disso, o que a gente vai acabar vendo agora. Então, pessoal, quando o Senado acabou recebendo a notícia da renúncia de Dom Pedro I, foi eleita justamente uma regência provisória, que foi composta principalmente de 3 senadores: Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos. Assim sendo, o período regencial ele durou um total de 9 anos, onde nesses 9 anos teve um total de 4 regências diferentes, que pode ser utilizada principalmente como um marco para dividir todos esses períodos. Então, esse período foi marcado principalmente por essas regências: a regência trina provisória, de 1831,
a regência trina permanente, de 1831 até 1834, a regência una de Feijó, de 1835 até 1837, e, por fim, a regência una de Araújo Lima, de 1837 até o ano de 1840. Então, pessoal, como mencionado logo anteriormente, em julho de 1831 foi formado a regência trina permanente. Então, nesse período, foi criada a Guarda Nacional. Ela teve como objetivo impedir revoltas e controlar os problemas do período regencial. Uma revolta que acabou surgindo nesse período foi a Cabanada. Ela aconteceu em 1832 na província de Pernambuco, o que mostrava a continuidade dos problemas entre o governo e as províncias. Então, para controlar esses problemas e solucionar o motivo dos conflitos, foi criado o Ato Adicional de 1834. Então, ele trazia alterações da Constituição de 1824. Então, graças à eleição realizada em 1835, o Padre Feijó foi eleito. Então, essa regência ela foi marcada pela cabanagem e pela revolta dos farrapos no Rio Grande do Sul. Então, logo dado um tempo, o Feijó acabou se afastando da sua função. Com uma nova eleição, Pedro de Araújo Lima foi eleito. Este tentou tirar algumas liberdades das províncias que tinha no ato de 1834. Então, as revoltas que ocorreram no período regencial foram marcantes, sendo elas as principais. Então, a cabanagem aconteceu no Grão-Pará entre 1835 e 1840, devido principalmente à insatisfação popular com a pobreza. A balaiada aconteceu no Maranhão entre 1838 e 1841. A sabinada aconteceu na Bahia entre 1837 e 1840. A Revolta dos Malês, rebelião de escravos que aconteceu em 1835 em Salvador. E por fim, a Revolta dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, aconteceu no Rio Grande do Sul, no ano de 1835 ao ano de 1845. Então, esse período ele foi marcado principalmente por debates, a centralização do poder e também devemos ter uma atenção muito especial ao federalismo, que vai tomando forma graças à independência. Então, esse período ele foi marcado principalmente pela disputa entre os liberais e os conservadores, onde os liberais estavam insatisfeitos com o Araújo Lima. Então, conquistaram o apoio da maioria dos deputados e senadores e realizaram o golpe da maioridade em 1840, que assim acabou resultando na antecipação de Pedro de Alcântara ao cargo de imperador do Brasil com os 14 anos de idade, que este é o Dom Pedro II. Agora, veremos a partir do canal Descomplica como surgiu de fato a política nesse período do segundo reinado de Dom Pedro II. Apesar de ainda moço, o reinado de Dom Pedro II foi longo e manteve por muito tempo uma estabilidade política, derrotando as últimas revoltas separatistas, vencendo a Guerra do Paraguai e conseguindo promover uma conciliação entre o Partido Conservador, chamados de Saquaremas, e o Partido Liberal, conhecido como Luzias. Apesar da existência dos dois partidos, a gente deve lembrar que eram muito poucas as diferenças entre os dois. Divergiam apenas quanto à centralização do poder e à autonomia das províncias. Afinal, é como dizia a frase, nada mais parecido que um Saquarema do que um Luzia quando chega ao poder. Assim, em 1847, foi criado um modelo parlamentarista, que, ao contrário do modelo inglês, funcionava como um teatro de sombras, com a indicação do imperador para o Conselho de Estado, para o Senado e para o presidente do Conselho de Ministros, que, por sua vez, convocava as eleições e revezavam liberais e conservadores no poder, que eram sempre reféns daquele velhinho, o poder moderador. Isso ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Então, pessoal, a partir desse videozinho deu para vocês compreenderem como funcionava diversos aspectos do segundo reinado do Dom Pedro II. Então, pessoal, quando Dom Pedro II tirou a autonomia dos estados, que causou todos aqueles problemas lá durante o período regencial, ele fez o quê? Colocou o poder nas mãos dele mesmo. Isso acabou sendo chamado de parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque agora o povo não tinha mais a oportunidade de eleger os seus deputados. Agora esse poder era somente dele mesmo. Então assim, ele podia alternar entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Assim, ele conseguia manter uma política interna muito favorável para o governo dele. Agora, a gente vai ver uma imagem muito interessante que ele trata muito bem como se dava todo esse meio de democracia
de Dom Pedro II. Então, pessoal, na caricatura de Faria, que foi publicada em O Mequetrefe de 19 de janeiro de 1878, o Dom Pedro II, que é o eixo central desse carrossel que a gente está vendo, ele é gerado pela velha democracia. Então, ou seja, ele segura os cavalinhos que representam tanto o Partido Conservador como o Liberal. Então, pessoal, para finalizarmos a nossa aula, a gente pode ver como esse período do Segundo Reinado se iniciou devido a muitos problemas vindos da instabilidade do período regencial. Então, tudo isso culminou numa série de conflitos que a gente abordou e a gente mencionou em como Dom Pedro II teve o poder de acalmar os ânimos e assim, realizar suas políticas como o parlamentarismo às avessas. Entretanto, quando a gente for falar de política externa, isso já é um tema para a próxima aula, que a gente vai abordar outros conteúdos que têm relação com a política externa de Dom Pedro II. Então, não percam a próxima aula e até mais. Um grande abraço.